Fala galera, Pedro Sacardo na área, tá começando mais um podcast aqui do Laranja Pulsante, dessa vez para falar de novo Basquete Brasil. Sim, depois de mais de 4 meses de espera, a competição nacional vai ter início nesse sábado e para te deixar a par de tudo que vem pela frente, convidamos ele, Felipe Souza do Blog do Souza, perdão, para participar do nosso podcast. Primeira vez dele aqui na nossa casa. Felipe, sinta-se à vontade, é uma honra ter você conosco. Que isso, Pedro, eu agradeço, cara. Parabéns pelo trabalho. Acompanha aí no Twitter, também no grupo de WhatsApp, né? Que tá uma galera, mas parabéns aí e obrigado pelo convite. Maravilha, eu que agradeço. Você é uma das nossas inspirações, né? Você é um jornalista aí há mais tempo no mercado, faz um trabalho muito bom à frente do blog do Souza, também desenvolve outros trabalhos, e é sempre uma honra poder conversar, bater um papo gostoso com alguém que é uma referência pra gente. Pô, que isso, cara. Assim eu me emociono, pô, pelo amor de Deus. Não é referência de nada. O basquete tá aí pra cada vez mais pessoas falarem e eu fico feliz de ver cada vez mais gente falando e projetos tão competentes como o seu, entre outros. Cara, é só felicidade. Maravilha. Então, Lipe, qual que é a sua expectativa aí no NBB? Volta agora, nesse sábado, um campeonato novo, aí repleto de novidades, com novos times, 16 equipes inscritas nessa temporada. O que você acha que vem pela frente? Qual a sua expectativa? Olha, minha expectativa é muito boa até. Acho que acredito que essa temporada vai ser uma temporada realmente disputada. A gente sempre via muitas pessoas falando que esse ano vai ser disputado, o ano de 2015 ia ser mais disputado. Eu acho que esse ano realmente vai ser mais disputado. Muitos jogadores trocaram de times, algumas equipes perderam jogadores para fora, como o próprio Franca, que perdeu o Gigi, mas a gente vê boas equipes surgindo. O Infacisa é uma equipe para ficar de olho. Tem o São Paulo também, que por mais ainda tem que se ajeitar como clube. Tem bons atletas, então o Léo Mendel agora chegando mais recentemente. Olha, promete bastante essa temporada e vai ser bem interessante já ficar de olho nesse final de semana. Legal. Você tocou nos pontos interessantes de algumas equipes novas, de jogadores aí que mudaram de equipes e com isso modificaram todo o panorama do basquete nacional, mas quero falar um pouco das equipes lá na frente. Antes eu queria falar com você a respeito do regulamento, né? O regulamento basicamente não teve grandes alterações, apesar do acréscimo aí de de duas equipes em relação à temporada passada. O sistema permanece o mesmo, Lipe. São os 16 equipes se enfrentam em turno e retorno, com os quatro primeiros melhores na fase de classificação avançando diretamente para as quartas de final, do quinto ao 12º entrando na fase de oitavas de final, e dali para baixo aí talvez seja a grande novidade que não vai haver rebaixamento nessa temporada. Te agrada esse sistema de disputa, essa ausência de uma queda para divisão de acesso também? Olha, quando a gente soube dessa notícia que não ia ter rebaixamento, muita gente foi contra. Vi muita gente no Twitter falando que não era legal, que os times que jogam o CBB, né, que seria a segunda divisão agora, nessa temporada, não iam ter chance, mas me agrada. Me agrada porque a maior dificuldade hoje do basquete brasileiro não é ter rebaixamento e surgir time novo, e sim os times conseguirem se manter. A gente tem que lembrar que essa temporada o Vasco da Gama jogaria um time grande, só que sai justamente por não ter dinheiro. Então, ficar um ano em não ter rebaixamento é interessante, pois as equipes têm que se reestruturar e talvez conseguir patrocínios a longo prazo e assim fortalecer elas para que não acabem como o Vasco da Gama, por exemplo. Esse talvez seja o único asterisco aí no regulamento, porque as equipes ao final de cada temporada, né, naquela assembleia que acontece todo ano na Liga Nacional, eles precisam apresentar garantias financeiras e muitos clubes a gente viu, a gente pode listar diversos clubes das mais variadas histórias dentro do basquete, que acabaram fechando as portas por conta, né, de falta de recursos, falta de planejamento. Você acha que
Essa medida, você já comentou um pouquinho, né, que dá um respaldo maior, mas você acha que em questão de patrocinadores, assim, o fato de não ter rebaixamento pode modificar, estimular que novos apoiadores, novas marcas queiram ter seus nomes vinculados aos clubes também? Então, Pedro, eu vou até trazer um pouquinho da minha experiência, até um pouco fora do basquete. Para quem não sabe, eu também trabalho em agência de publicidade. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar para mostrar que, em termos de business, em termos de negócio, o não ter rebaixamento é muito bom, porque eu posso negociar um contrato com uma empresa X ou Y, Z, a longo prazo. Porque eu vou mostrar para ela que eu vou estar na primeira divisão do principal campeonato de basquete do Brasil, na primeira divisão por 2 anos pelo menos. Então eu consigo negociar um contrato a longo prazo. Aí a gente esbarra no maior problema hoje do basquete brasileiro, de forma geral, isso na minha opinião pelo menos, que é justamente o fato da gente não ter uma gestão boa aqui no Brasil. As gestões são ruins. Então é aquele negócio, eu acho que é uma boa não ter rebaixamento. Você pode negociar um contrato muito maior com uma empresa, já avisando o fato de você ficar 2 anos pelo menos na primeira divisão. Agora, também, do outro lado, tem a competência dos dirigentes. Infelizmente, são raros os casos dos dirigentes competentes hoje no basquete brasileiro. Então, aí fica realmente difícil saber como vai acontecer. Mas as equipes grandes vão conseguindo trazer patrocinadores. O último exemplo, praticamente, foi o Flamengo. O Flamengo fechou um contrato muito bom com a Ambev. Então, por que o Flamengo consegue e as outras equipes não? Talvez não no mesmo valor, obviamente, porque quando enfatiza um exemplo, não vai ter o mesmo chamariz para a empresa como a Ambev para conseguir 4 milhões. Mas será que não consegue 500 mil? Será que não consegue 100 mil? Então é esse tipo de coisa que parte dos dirigentes tem que pensar, e aí é literalmente business. Aí já foge um pouco do basquete e entra mais em gestão. E aí além também de angariar, né, de saber trabalhar a marca e buscar patrocinadores, também saber o que fazer com esse dinheiro para que não haja irresponsabilidade do time é, alçar, tipo, ter grandes perspectivas, almejar grandes objetivos, mas extrapolar as finanças e com isso comprometer a sequência, mesmo com esses contratos mais longos, né? Sim, perfeito, Pedro, perfeito. E a gente já viu equipes conseguindo bom dinheiro e também gastando esse dinheiro de forma rápida. Tá? Um exemplo mais evidente foi o Vasco da Gama na temporada retrasada, se não me engano, onde tinha o Giovannone, Lucas Mariano, Fúvio, que foi o quê? A equipe justamente inflacionou o mercado. Então esse dinheiro que poderia ser gasto em termos de estrutura, se preparar, foi inflacionado. Então os jogadores que recebiam X foram recebendo no Vasco da Gama 3 vezes mais do que normalmente qualquer equipe pagaria. Então também tem que ter esse controle de gastos. Não é só arrecadar, mas é controlar e entender muito bem aonde o seu braço alcança. E justamente por conta, né, desses problemas financeiros e até certa irresponsabilidade em alguns casos, que houve uma grande mudança em relação aos participantes para essa temporada, né? A princípio, apenas o campeão da Liga Ouro no último ano teria a vaga direta ao NBB, mas por conta de problemas financeiros, o Vasco da Gama acabou pedindo licença, o Cerrado e o Campo Mourão, que por terem o direito, né? Eles que já tiveram. O Cerrado não, mas o Campo Mourão já tinha participado da Elite, tinha, por contrato, o direito de retornar num período de 2 anos. Por não ter levantado esses fundos, acabaram vendendo suas franquias. E aí, essas equipes que, ao menos dentro de quadra, não tinham direito, no caso da Unifacis, perdão, do São Paulo, do Pato, acabaram comprando essa franquia e aí aumenta também o número de praças esportivas num início de despolarização do basquete que é muito concentrado no estado de São Paulo, principalmente. Perfeito. Eu acho que é ótimo. Foi, mas como vou dizer, foi escrito por linhas tortas, mas no final foi certo, vamos dizer assim. Não era a melhor forma. Eu acho que naquele primeiro momento o ideal mesmo seria quem tivesse direito conseguisse jogar o NBB, mas no final deu certo. Deu certo, pois
a gente tem justamente outras equipes de outras praças acontecendo. Como você mesmo disse, hoje São Paulo é o grande centro do basquete nacional. Isso é de fato. Mesmo o Flamengo sendo o último campeão do NBB e o Botafogo também aparecendo nos semifinalistas, mas o São Paulo domina essas equipes. Então é bem interessante você ver um Pato, que é da região sul, você tem a Unifacisa, você tem outras equipes jogando também, não só o São Paulo, a equipe de São Paulo e o do Rio de Janeiro. E a questão do São Paulo também entra do ponto de vista da marca, né? Porque foi São Paulo praticamente que encabeçou essas trocas de equipes por conta de todo o nome da equipe, né? Tudo que vem por trás do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo viria forte por conta de ser um clube de futebol, que tem uma finança, né? Uma outra realidade financeira comparada aos times, aos clubes que vivem do basquete apenas, e foi o São Paulo que encabeçou essa movimentação perante a Liga Nacional para a realização da compra dessas franquias, né? E aí acabaram embarcando nessa caminhada aí o time do Pato, também do Rio Claro, que acabaram caindo até relativamente cedo na Liga Ouro e agora tem um desafio muito grande na elite do basquete nacional, já que o sarrafo é muito maior. Com certeza, e o sarrafo é muito maior dentro e fora de quadra também. Então, essas equipes também têm que entender que não é só a vitória e derrota, mas sim aumenta o custo agora de operações. E quando eu falo operações o cara que seca a quadra, ele vai ter mais jogos agora para poder receber, o rapaz da água para comprar gelo. Esse tipo de coisa que a gente não vê, o torcedor em si não vê, são gastos. São gastos relativamente altos, porque é uma equipe, um staff muito grande por trás. Então essas equipes agora têm esse desafio dentro e fora de quadra desse novo NBB. E apesar de passar desapercebido para grande parte do público que acompanha o basquete nacional, aparentemente nesse primeiro momento os clubes parecem terem feito a lição de casa, terem estudado e parece que caminham para uma temporada relativamente tranquila, né? A gente não sabe o que venha pela frente, a gente até vai falar um pouquinho mais adiante das equipes favoritas, até aonde cada equipe pode chegar na competição, mas nesse primeiro momento me agrada o posicionamento desses clubes que saíram da Liga Ouro e chegam para o NBB com um time definido com uma certa antecedência, composto por bons jogadores, mas acima de tudo com aparentemente responsabilidade. A gente não viu nenhuma loucura nessa janela de transferência por parte dessas equipes que subiram da Liga Ouro. Perfeito, perfeito. Claro, eu só acredito vendo. Então, como você falou também, a gente tem que esperar ver quando a temporada começar. Chama muita atenção a Unifacisa. A Unifacisa é um projeto bem estruturado desde a época da Liga Ouro. Então, quero ver como vai ser o Pato, quero ver como vai ser o Rio Claro e também as equipes que já estão no NBB. Brasília, será que vai estar forte para a temporada toda? Teve no começo da temporada, teve aquela briga, entre aspas, sobre o patrocínio do banco estatal, né, o banco lá de Brasília, apoiando mais o Flamengo do que eles, então pegou mal isso lá para eles. Como isso vai ser? Então, das equipes novas que estão subindo, chama a atenção o Unifacisa. O São Paulo, a gente tem que entender que tem um homem forte por trás, que é justamente o Rossi, ex-presidente do NBB, né, da LNB, na verdade, então, que também é um grande entendedor de uma gestão. Isso ajuda bastante o time de São Paulo vir forte para essa temporada. Entrando um pouquinho aí na questão do patrocínio do Banco Estatal no Brasília e também no Flamengo, eu acho que essa polêmica que surgiu se deu muito por conta da rivalidade criada no início do NBB, quando as equipes decidiram os 6 primeiros campeonatos. Criou-se uma rivalidade muito grande e eu acredito que se fosse qualquer outro clube que não tivesse esse histórico, embora não recente, mas o histórico pesado de rivalidade, talvez isso teria passado desapercebido ou tivesse uma repercussão menor, né? Eu concordo com você até em partes. Eu acho que também tem o fato de o Brasília passa por dificuldades financeiras. Isso é um fato. Se a gente lembrar, o Cerrado ele foi até o final como quase certo no NBB.
não foi, não conseguiu, porque não conseguiu patrocínio suficiente para poder jogar. Então também tem o fato de passar necessidade, tipo assim, putz, olha, o time da cidade tem dificuldade financeira e você vai dar para uma equipe que já tem dinheiro. Também teve isso por trás. Sim. É entra a questão do business, como você falou anteriormente, né? Talvez não, com certeza para eles, do ponto de vista mercadológico, foi muito mais interessante vincular sua marca no Flamengo. Flamengo aí que é uma equipe a maior vencedora do campeonato, com bagagem internacional, títulos internacionais, enfim, dispensa comentários. Mas de fato acaba pegando mal por conta dessas dificuldades financeiras, foi um ponto bem lembrado por você, Lipe. Não, sim, a questão toda é que assim, o torcedor em si ele é muito passional. E eu entendo o torcedor. O que não pode é o dirigente reclamar qual foi a adesão do Banco de Brasília. Porque se eu sou também alguém forte dentro do Banco do Brasília, eu faria a mesma coisa. A intenção do Banco do Brasília é apoiar para poder ter sua marca nacionalmente divulgada. Qual melhor opção do que apoiar o Flamengo? Isso é um fato. Então eu também faria a mesma coisa. O time de Brasília não tem tanto nome forte suficiente em termo nacional, para poder abranger, colocar o nome do banco no território todo. Então o Flamengo é uma ótima opção. Flamengo, Corinthians, qualquer fosse uma equipe de camisa, talvez no Sudeste, seria muito maior. Felipe, mudando um pouco de assunto, né? A gente falou das novidades dentro de quadra, dessas equipes que subiram da Liga Ouro para o NBB, mas eu acredito que a grande expectativa, assim, ao menos para o torcedor nessa temporada, deixando de lado questões técnicas, obviamente, talvez seja em relação a, a essa nova onda de transmissões, porque pela primeira vez todos os jogos do Campeonato Nacional vão ser transmitidos em tempo real. Há alguns anos a Liga Nacional tem feito esforços, aumentado a cobertura não apenas na televisão, como também apostando no formato de multiplataforma, né? Com transmissões pelo Twitter da Liga Nacional, pelo Facebook. E nessa temporada, mais recentemente, no último mês, a Liga fechou um acordo com a DAZN e isso possibilitou que todos os jogos fossem transmitidos, o que é excelente, né? Porque aumenta a questão de visibilidade, tanto para os patrocinadores, né, que vão ter seu nome exposto ali no cenário nacional, mas também para quem quer acompanhar o basquete nacional. A gente sabe que o basquete ainda em comparação com outros esportes, principalmente o futebol, acaba ficando um pouco de lado. É um respaldo, é uma ferramenta a mais para o torcedor que ainda não acompanha ou que tem dificuldade de assistir os jogos, ter um contato um pouco maior e incentivar essa propagação de esporte, né? Não, perfeito, perfeito. A entrada da Zon é muito boa para o mercado. Eu acho que é uma atitude acertada mais uma vez da Liga. A Liga já acertou já quando fez a sua multiplataforma, essa transmissão em multiplataforma. Eu acho que é fantástico. Aproxima mais o torcedor e a gente tem que entender que a gente vive numa bolha em que todas as pessoas ao nosso redor praticamente gostam de basquete. Mas a intenção é pegar aquelas pessoas que não gostam de basquete ou não acompanham o basquete. É convencer elas que o esporte é muito bom. Então, ter mais plataforma, ter mais lugares para divulgação é muito melhor. E isso vale a pena demais. Eu acho que é uma decisão muito acertada. Para um outro ponto, é sempre bom salientar, o DAZN não é de graça. Então é pago. O que eu quero dizer com isso? Que é ruim? Não, jamais, não é ruim, é sempre bom. Mas é que também vai ter cobrança do torcedor. Quando você paga alguma coisa, mesmo que seja um valor mínimo, um valor baixo, digamos assim, você também espera uma qualidade muito maior. Então as pessoas vão esperar também do DAZN que ele entregue uma qualidade boa, entregue uma transmissão boa. Eu acho que parte da transmissão do DAZN, que é a parte paga, pode ser a chave de sucesso da LNB nessa temporada. Mas a atitude certíssima da LNB, do Couros e de todos que estão lá, de ter transmissões, e agora também divulgaram também os comentaristas e os repórteres. Eu acho que é legal também trazer pessoas que já acompanham as equipes e acompanham as praças para poder trabalhar na reportagem.
É um custo mais barato para a liga, obviamente, do que você contratar um repórter renomado da Globo e você contratar um jovem ou uma pessoa que acompanhe aquela praça com mais frequência, mas também se aproxima o torcedor para poder assistir. Então, para mim, é a atitude acertada, mas é isso. Também não pode deixar a qualidade cair. Seu comentário foi cirúrgico. Eu ia levantar essa questão mesmo. Eu achei que foi uma atitude muito feliz, uma escolha muito feliz da Liga Nacional em parceria com a Dazan, de procurar dar espaço para repórteres locais. São pessoas que acompanham o basquete há algumas temporadas, que são amigos pessoais nossos, né? A gente conversa diariamente com eles e a gente sabe o quanto eles podem acrescentar essa transmissão e o quanto esse espaço concedido pela Dazan e pela Liga Nacional pode ajudar no desenvolvimento deles e também auxiliar na transmissão, porque são pessoas que têm propriedade no que estão falando, já que acompanham esses times há diversas temporadas, estão sempre presentes nos ginásios. Eu acho que foi um tiro certo ali da Liga Nacional. E um outro ponto também importante dessa parceria que eu queria enaltecer foi a longevidade do contrato. No último ano, quando a Liga Nacional apostou na multiplataforma, não tinha uma parceria, ela havia as transmissões por conta das emissoras de televisão, mas a multiplataforma se dava pelos canais oficiais de comunicação da Liga Nacional. Agora, fechando esse acordo com a Dazan, além de ser um acréscimo de qualidade, porque é uma plataforma especializada em streaming esportivo, também foi fechado um acordo por 3 anos. E isso dá uma segurança para a Liga Nacional, porque é um período muito longo em que o basquete tem tudo para crescer e ficar em evidência dentre os usuários da plataforma também. Perfeito, Pedro, perfeito. Você foi. Não vou até repetir o que você disse, você foi cirúrgico. Eu acho que essa longevidade do contrato é ótimo. É, não tem, não tem que reclamar, tem que bater palma mesmo. Eu acho que foi um belo trabalho. E agora é isso. Eu acho que você já tem um contrato maior de divulgação, de transmissão de jogos. Agora você conseguir captar o cara que não assiste esses jogos regularmente. A questão toda é, você já assiste, você, Pedro, já consome basquete. A intenção da liga tem agora que ser captar o amigo seu que não assiste com tanta regularidade esses jogos. Então, crescer essa população, crescer esse povo que para trazer, obviamente, rentabilidade para a DAZN, trazer também audiência para a liga e assim crescer cada vez mais o trabalho. E aqui também vai uma dica nossa, que para quem ainda não conhece a plataforma, né, Lipe, eles disponibilizam ali um acesso gratuito por 30 dias. Então você que está assistindo esse podcast, ainda não conhece a plataforma, você quer acompanhar o campeonato, vale a pena você fazer um cadastro, acompanhar por 30 dias, conhecer o serviço oferecido por eles e dar esse voto de confiança. A gente sabe que por ser um contrato longo, mas sobretudo por ser a primeira temporada da Dazan transmitindo o NBB, é natural que haja uma evolução gradativa. Não dá para esperar uma transmissão primordial logo de cara. Mas por conta desse contrato longo e por conta desses profissionais que a gente falou anteriormente que estão ambientados, a gente imagina que a transmissão vai crescer cada vez mais e atingir o nível de transmissões das emissoras de televisão. Além da Dazan, a Band, a ESPN e a Fox Sports vão transmitir o NBB, assim como o Twitter e o Facebook da Liga Nacional. Então são 6 canais para você acompanhar o NBB e você, como o Lipe já comentou, compartilhar com um amigo seu que acompanha a NBA e não sabe em que estágio está o basquete nacional, é uma oportunidade de você mostrar para ele, já que canais não faltam para acompanhar o basquete nacional. Perfeito, é isso, Pedro. Acho que tem que divulgar cada vez mais e bater palma aí para o trabalho da liga. Lipe, agora a gente comentou bastante, né, das novidades para essa temporada e chegou no ponto aqui da gente analisar até onde cada clube pode chegar na competição. Você comentou logo no início do episódio
das trocas de cadeiras, digamos assim, praticamente todos os times tiveram uma reformulação em relação à última temporada, com exceção ali do Franca e do Flamengo, que mantiveram a base, todos os outros clubes reformularam seus elencos. Você acha que essa mudança, de uma maneira geral, foi necessária? Como que você vê essas trocas ali de jogadores, de técnicos, em praticamente todos os clubes? Aqui no Brasil a gente tem ainda essa epidemia, digamos assim, que pega do basquete, do futebol, que é essa troca de técnicos. Eu acho que não precisa, acho que. Mas assim, a gente vê também as equipes principais, digamos assim, mantendo seus técnicos. Né? Você tem o Mogi mantendo Guerrinha, você tem o Franca com o Hélio, você tem o Flamengo com o Gustavinho, Botafogo com o Léo Figueiró. Então, os técnicos das equipes que tiveram um bom rendimento até a temporada passada se mantiveram. O que chama atenção é justamente essa mudança de atletas, né? Mudança de cadeiras de atletas. Eu acho que também vai o fato de algumas equipes entenderem o quanto pode alcançar. Então, será que vale a pena mesmo ficar com o atleta X se eu não posso pagar ele no final da temporada? Será que não é mais fácil trazer um jovem garoto? A gente viu o Minas agora contratando um garoto que foi destaque na LDB, o Felipe Queiroz, se eu não me engano. Então, apostando na juventude. É esse tipo de coisa que a gente começa a ver no basquete brasileiro. O Flamengo aqui apostando em muitos jovens que vêm da base. Pedro Nunes, que é um dos contratados, veio dos Estados Unidos, jogava na IMG Academy, né, uma high school ali dos Estados Unidos muito boa, mas é um jovem. É justamente já pensar no futuro. Então, tem que bater palma. Eu acho que algumas mudanças realmente foram bem feitas, outras surpresas, claramente, mas para mim essas mudanças fazem com que o campeonato dessa temporada seja bem disputado. E curiosamente, né, eu acho que também é um prêmio e talvez até uma consequência de um bom, talvez não, certamente uma consequência do bom trabalho. As equipes de ponta, como você mesmo mencionou, mantiveram não só o técnico, como também a base da equipe, né? O Flamengo perdeu alguns jogadores, ali o Crescenzi, o Nesbit, o próprio Anderson Varejão, titular da equipe, mas manteve um esqueleto da equipe campeã nacional. O Franca foi vice-campeão, mas não fez aquela caça às bruxas. Aceitou bem, foi uma grande temporada da equipe paulista, teve a perda do Didi, como você já tinha dito, também saíram o André Góes, o Alexei foi buscar seu espaço dentro do Mogi, mas a equipe manteve ali a configuração básica do seu elenco, o Flamengo também. Eu acho que ao lado do Minas são as duas equipes das três que despontam num primeiro patamar. Você concorda com essa projeção de serem uns três times mais fortes, ao menos nesse início de temporada? Concordo. Flamengo, Franca e Minas são times bem interessantes. E uma mudança dessa temporada, que a gente até acabou não comentando mais cedo, mas que reflete bastante na montagem do elenco, a podendo ter 4 gringos, né? 4 estrangeiros agora por equipe. Então isso também foi fundamental para algumas equipes montarem seu elenco. São José montou, tem 4 estrangeiros lá. Mas voltando aqui, Flamengo, Franca e Minas são equipes realmente que aparecem agora como fortes equipes, mas olha, eu não descarto Botafogo, eu não descarto Pinheiros, tem outras equipes aí que merecem também atenção, mas essas três, só por contratações, chamam atenção. Eu acho que depois desse primeiro pelotão, desse trio que aparentemente investiu mais pesado, eu acredito que há, como você já tinha dito no início do programa, um equilíbrio muito grande. É difícil você apontar favoritos a ficar com essa quarta vaga do G4, por exemplo. Tem além do Botafogo que manteve a base com Léo Figueiró, Coelho, Jamal e companhia. Tem o Corinthians que investiu pesado. Tem o Mogi que sempre faz campanhas sólidas. O Bauru está reestruturado também, aposta aí numa legião de gringos e outros brasileiros com um pezinho fora do país também. Tem outros times que têm potencial para crescer, o Pinheiros, o Paulistano, o São Paulo, que tem um arsenal ofensivo muito grande, ainda precisa encontrar seu estilo de jogo.
Mas enfim, a gente listou aqui pelo menos 6, 7 clubes que têm condições de surpreender. E isso é bacana para o campeonato, porque a gente pode ver um equilíbrio que não teve em competições, em edições anteriores, né? Não, perfeito, perfeito. Eu ainda ponho o Unifacisa aí, que eu acho que é uma equipe Sim, que vai chamar a atenção. É uma equipe jovem até, misturada aí com alguns talentos que a gente já conhece, como Jameson, mas tem também no banco de reservas ali o Filé, né, o treinador que já é reconhecido na base como bom treinador, passou pelo Palmeiras aí, teve ótimos trabalhos no Palmeiras, então também chama atenção. O que me preocupa é até, acho que esse é o papel do jornalista também, de fazer essa provocação, é que o Minas tem um bom time no papel. Eu não sei até quanto vai conseguir render realmente no jogo. E eu falo isso porque não tem rotação. É isso que me preocupa no Minas hoje, em comparação com qualquer outra equipe. Você começa aí com o Davi, você começa com o Alex, você começa com o Leandrinho, com o Deodato, assim, beleza, mas quem são os reservas deles? Quem são os jogadores que vão entrar e vão conseguir manter o mesmo nível? Ou pelo menos um nível decente, suficiente para não perder essa vantagem no placar. Então, Minas também eu abro esse olho porque eu não consigo botar minhas duas mãos no fogo. Mas sim, claramente como você falou, essa temporada tem mais equipes aí disputando o topo da tabela. eu vejo a situação do Minas, em questão de profundidade do elenco, muito parecida com a do Pinheiros. São dois clubes sociais, né? Clubes que investem pesado não só no basquete, mas em todos os esportes olímpicos. O Minas hoje está numa condição, uma realidade financeira melhor, tem um patrocínio mais forte para o basquete e conseguiu trazer grandes nomes. Leandrinho já estava, chegou o Alex, chegou o Tyrone, chegou outros jogadores experientes, Chilton, Guideodato, Davi Rosseto, tem o Devon Scott, expectativa de chegada de mais um ou outro jogador também para complementar, mas realmente a rotação é curta, o mesmo que acontece no Pinheiros. O Pinheiros, porém, não tem o mesmo orçamento que o Minas, mas ele manteve a base. O que acontece é que ele perdeu algumas peças importantes do sistema de jogo da última temporada. Saíram Renato Carbonari, saiu Felipe Ruivo, não houve reposição. A diretoria, por conta da limitação financeira, apostou em pratas da casa. Tem que ver como que vai ser o desenvolvimento desses jogos. Mas, de fato, são dois times que vão depender muito do desempenho do quinteto inicial. Perfeito, perfeito. E a questão do Minas é o que você falou. A parte financeira, né, o patrocínio é muito grande. E se não vier o título essa temporada, como vai ser a próxima temporada? Os jogadores vão ficar lá, o contrato são os 2 anos, ou vai ser tudo desmontado e começar do zero? Porque essa é a preocupação. O Minas também trocou o técnico, né? A gente tem que lembrar disso. O Flávio Soares, né, o famoso Espiga, saiu do Minas e entrou o Léo Costa, que passagem aqui pelo Macaé, levou também seu auxiliar técnico, Renan Gitione, que também é de Macaé. Então também trocou esse comando da equipe. Tem que chamar, a gente tem que ver como vai ser essa equipe durante a temporada. E esse é um ponto que, infelizmente, ainda peca. A gente peca aqui no basquete nacional, que é em relação aos contratos, né? Talvez agora, com essa. A gente mencionou, conversou anteriormente do não rebaixamento de nenhuma equipe, talvez a gente possa ter contratos mais longos, não só de patrocinadores, mas de jogadores, né? Para que essas trocas de peças sejam pontuais, que os jogadores tenham tranquilidade para exercer seu melhor basquete, que os patrocinadores tenham respaldo de ter seu nome vinculado à marca por mais de uma temporada, para que o desenvolvimento seja constante, né? Não fique algo assim totalmente sem uma garantia, sem uma segurança. Hoje, praticamente todos os times, todos os jogadores têm contrato válido por apenas uma temporada, né? E a gente sabe que, como a gente já falou, do equilíbrio do campeonato, um deslize pode custar não apenas uma vaga direta no G4, mas lá na frente pode significar a presença ou não do clube na próxima temporada em uma competição internacional. É isso aí mesmo. E a gente sabe, né, o quanto que participar de uma Liga Sul-Americana, uma
Champions League, né, que é a nova Liga das Américas, pode representar para o projeto dos clubes, né? Tem a questão de visibilidade, tem a questão de aumento de verba, exposição de marca, isso tudo é muito importante, além, claro, né, da competição em si. A gente está falando aqui de aspectos mercadológicos, mas isso tudo é escorado no rendimento. Então, a partir do momento que o rendimento é comprometido, um projeto pode muito bem tomar um outro rumo. Por isso que o trabalho de gestão tem que ser muito bem feito. Eu acho que também não dá para tirar, mudar de 8 a 80, então tem que ser uma coisa pensada para longo prazo e não para curto prazo. Exatamente. Olipe, tem mais alguma consideração que você queria fazer? Algum ponto importante que você queria destacar? Não, só queria falar sobre o basquete cearense também, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho. O Daniel Russo, se não me engano, que ainda está no comando da equipe, é um bom técnico. É uma equipe que tirou o Paulistano, que naquele momento ali era o campeão da temporada, no playoff, então a gente não pode esquecer jamais. As equipes novas, para a gente ficar de olho, são boas equipes aí aparecendo. O Pato chama atenção, jogou Interliga, se eu não me engano, no começo da temporada, então é muito interessante ver uma equipe já nova, já participando de um campeonato, entre aspas, internacional, né? Jogou fora, jogou na Argentina. No Rio de Janeiro, sim, são as duas maiores equipes da temporada passada, levando em conta as posições que elas ficaram no final do último NBB, né? Então, Botafogo e Flamengo. O Flamengo vem muito forte, conseguiu contratar muito bem. Como eu disse, já trouxe Pedro Nunes, também tem o Leron Black, Zé Graham, que se destacou pelo Brasília. E o Botafogo também vem forte, uma equipe bem interessante. Então, obviamente, além das equipes de São Paulo, mas as equipes do Rio de Janeiro também merecem o destaque. Acho que talvez o grande ponto aí, né? Talvez o calcanhar de Aquiles dos clubes fora do estado de São Paulo nesse início de temporada seja a ausência, né, de um estadual competitivo que sirva de preparação adequada para o NBB. O Campeonato Paulista hoje é o principal estadual do país. A gente vê ali Franca, Bauru, Mogi, Corinthians, Paulistano, Pinheiros. São equipes que a gente sempre coloca no pelotão de frente do NBB, que tiveram uma pré-temporada, digamos assim, né? Um início de temporada muito bom por conta do estadual. Franca e Corinthians, inclusive, vão disputar a final do Paulista em meio ao início do NBB. E os times de outros estados não tiveram essa preparação. Porém, em contrapartida, tiveram uma pré-temporada maior, um período de treinamento, de preparação física, e chegam sem essa maratona de jogos. É um balanço interessante a gente ver como cada clube vai se portar nesse início, porque é uma temporada que, ainda mais agora com o aumento de clubes, tem tudo para ser muito longa e desgastante. Não, perfeito, perfeito. Você até citou o Corinthians. O Corinthians também é uma ótima equipe, acabei não falando, mas também é uma equipe que chama bastante atenção, né? Tem Anthony Johnson aí, trouxe o Wesley, bom jogador que era do Minas. Então tem o Pecos, também tem bons jogadores, a equipe se reforçou bem. Para mim foi a melhor equipe em termos de contratação dessa temporada, foi o Corinthians para mim de longe. Mas o que você falou justamente é interessante. No Rio de Janeiro, vou dar um exemplo, que é o campeonato que eu acompanho de perto. Aqui o campeonato é patético mesmo, são só 3 equipes, então é um tiro curto e ainda assim é um caos. Mas não vou nem entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte: teve realmente tempo de preparação. Porém, vai começar o NBB, o Botafogo vai jogar na Liga Sul-Americana, o Flamengo vai para a Champions League. Então, não vai ter esse tempo de conseguir, no meio da NBB, também ficar descansado, entendeu? No momento que as outras equipes, como as paulistanas, vão, entre aspas, se descansar, as equipes cariocas vão estar cansadas, vão estar correndo. E, claro, algumas paulistas também jogam esses torneios. É uma maratona para todo mundo, né, na verdade. É aí que entra mais uma vez a questão de planejamento, de montagem de elenco, porque
nenhuma vaga, nenhum jogo surgiu por acaso no calendário, né? Perfeito. Antes do início da temporada, os dirigentes já sabiam o que viria pela frente, já tinham conhecimento disso, e agora a gente vai ver quem realmente se preparou, claro. Algumas situações são inevitáveis de se pensar, não dá para saber antes do início da temporada em qual grupo cada equipe vai cair, aonde vão ser realizados os jogos, tem a questão de logística que impacta muito no desempenho dos clubes, mas as equipes têm que estar preparadas, tem que ter uma opção, um banco de reservas recheado de jogadores, para que não acuse de desgaste físico, para que o desempenho não caia, porque como a gente disse antes, qualquer queda ali pode custar caro, o campeonato é longo, mas por conta desse equilíbrio, um deslize pode ser fatal mesmo. Com certeza. Bom, Lipe, eu queria agradecer sua participação. Como eu disse no início, é uma honra estar aqui falando com você, batendo um papo e trazendo informação para quem acompanha basquete. É, Vou deixar aqui o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, divulgar um pouquinho do seu trabalho. Então fique à vontade, o espaço é todo seu. Não, obrigado, Pedro. Agradeço mais uma vez, cara, pelo convite. É uma honra poder falar de basquete. Uma honra de poder também ver, como já disse lá atrás, eu vou ser redundante, ver trabalhos competentes aí nascendo cada vez mais e mostrando o seu valor. Então, eu torço para que você continue fazendo cada vez mais podcast, continue trazendo mais informações, é sempre interessante. Agradeço pelo convite, pela gravação. Para quem não sabe, a gente está gravando praticamente de madrugada, porque é um horário que eu consegui, então agradeço. Cara, eu tenho um blog do Souza, blog-do-souza.com. Lá eu falo praticamente sobre a NBB, obviamente acabo focando um pouco mais os cariocas porque eu acompanho mais de perto, mas também trato WNBA, Euroliga e por aí vai. Também tenho a parte de assinantes, então no Catarse o ouvinte pode assinar lá se quiser, vai ter prêmios, esse mês agora a gente vai voltar sorteando a camisa do Franca, vice-campeão. E é isso. Qualquer coisa me acha no Twitter e no Instagram, @IamLipSouza. E, cara, falar de basquete é uma honra, sempre. Obrigado, Pedro. Que isso, eu que agradeço e pessoal, vai lá, acompanha o trabalho do Lipe, é um trabalho muito bom, sou suspeito para falar, mas o cara é fera, sempre presente aí nas redes sociais, trazendo informações pontuais, rápidas, em primeira mão para vocês. Também faz tempo real dos jogos, acompanha muito de perto os clubes cariocas. É um dos jornalistas mais ativos e que acompanham mais de perto o NBB. Vale a pena seguir, vale a pena assinar o plano, porque realmente o conteúdo é muito bom. Agora eu queria fazer uma chamadinha aqui também. Se você está assistindo esse podcast no sábado, às vésperas do NBB, fique atento que logo mais, ainda hoje, vai sair um podcast especial sobre a decisão do Campeonato Paulista que inicia nesse domingo. Sim, 2 dias seguidos com podcasts novos para vocês. Nessa maratona aí que se tornou o final do Campeonato Paulista, início do NBB, a gente está se desdobrando aqui, adentrando as madrugadas para gravar, editar e produzir conteúdo para vocês. Então, você que está assistindo agora, fique no aguardo que sair um episódio novo para falar da final do Campeonato Paulista, com a presença do Fábio Toledo da Locomotiva Esportiva também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Um forte abraço, até a próxima. Até, pessoal.